Pimentel, sou diretor da unidade Girassol, do Colégio Oswald de Andrade. E eu queria, antes da gente passar a palavra para os nossos convidados da noite, eu gostaria de contar um pouco de como a gente chega até essa noite aqui, né? A gente, no final do ano passado, vinha num processo bastante potente ali de troca com as famílias da turma do 4º ano da tarde do Oswald, hoje a turma de 5º ano da tarde, discutindo questões relacionadas a gênero na infância, porque é um grupo majoritariamente masculino, é um grupo que tem muito mais meninos do que meninas, e a gente foi entendendo que a questão de gênero nesse cenário estava tensionada na relação entre as crianças, né? E nessa conversa, escola e família se comprometeram ali com um conjunto de ações, com os alunos diretamente, com a equipe e também ações com as famílias, né? Entendendo que estes temas que são transversais em termos de desenvolvimento são temas que precisam ser tratados em todas as esferas da vida, na escola, na casa, né? Em todos os espaços que essas crianças circulam, né? Então, a gente, diante desse cenário, se compromete em fazer um momento para a gente conversar sobre esse tema com as famílias. Mas essa demanda não aparece só por parte desta turma e nem só por parte desta relação escola-família. Essa demanda também aparece por parte dos educadores da escola, e aí é um tema que a gente vem percebendo cada vez mais a importância de discutir, né? Então, desde o início desse ano, a gente também incluiu este tema dentro das nossas reuniões formativas da escola. Então, uma vez por mês, a gente se reúne para os encontros que a gente chama de reunião de integração, que reúne todos os educadores da escola, das 3 unidades do Oswald. E nesses encontros, alguns temas estão sendo objeto de estudo, as práticas inclusivas, diversidade, antirracismo, e a partir desse ano a gente passou a discutir e estudar também o tema do gênero, né? Então, nesse sentido, a gente teve aí um apoio muito importante do Oswald de Formações, né, que está por trás tanto das reuniões de integração como desse evento de hoje. Então, eu queria já agradecer imensamente o apoio da Nana Jovedi, uma das fundadoras dessa escola, que hoje é diretora do Centro de Formação, do Oswald de Formações, que vem ajudando a gente a costurar todos esses movimentos com muita sabedoria e com muita experiência, né? A gente vem também pensando em outras temáticas, e aí eu já aproveito esse momento aqui para fazer um próximo convite a todos e todas que estão aqui. No dia 21 de maio, a gente vai ter um evento interno, aí só para as famílias do Oswald, que são a maior parte do nosso público aqui, que é uma reunião sobre o nosso programa de educação antirracista, o programa Origens. Então, a gente gostaria muito de poder contar com o maior número de famílias lá no dia 21, terça-feira da semana que vem. E na segunda-feira seguinte, dia 27, a gente tem a segunda edição do Diálogos Oswaldianos deste ano. O tema será Por uma Cultura Inclusiva. A gente vai trazer aqui, para conversar com a gente, instituições que trabalham com a perspectiva da inclusão em ambientes extraescolares. Então vai vir o pessoal do Trapézio, vai vir o pessoal da Babel, vai vir alguns parceiros bacanas aí que vão ajudar a gente a discutir sobre esse tema, né? Queria agradecer também, né, a Malu, da Coordenação Cultural do Colégio, que nos apoiou na organização dessa noite, André e Jéssica, da Comunicação do Colégio. A gente não contou antecipadamente, porque a gente sempre gosta do encontro presencial, mas o encontro de hoje está sendo filmado e a gente vai disponibilizar nas redes sociais, no YouTube, posteriormente. Queria agradecer também ao Vinícius Oliveira e à Anne Bucão, nossos intérpretes de Libra, que acompanharão esta noite aqui conosco, né? Então, eu queria agora apresentar os nossos queridos convidados, parceiros de longa data do Colégio Oswald, né? Então, nós contaremos hoje com um compartilhar aí, partindo de 2 pessoas muito sabidas. Paulo Bueno, meu colega de faculdade,
e meu antigo colega já aqui de Oswald de Andrade também. É psicanalista, psicólogo pela PUC São Paulo, mestre e doutor pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social, também pela PUC São Paulo. Atua como supervisor clínico e acompanhante terapêutico. É docente do Instituto Gerard de Psicanálise e pesquisador do Núcleo de Pesquisa Psicanálise e Sociedade. Integrou o grupo Balaio de Acompanhamento Terapêutico do SED Sapientiae, professor convidado do programa Fellowship 2021 Dart Center for Journalism and Trauma, da Columbia University, e, além disso, é autor do livro Coisas que o Pedro me ensina, Crônicas de uma Paternidade. O Pedro está um pouco tímido aí. E ao lado dele temos Ilana Katz, psicanalista, pesquisadora do IP-USP, Lattes FIP e USP. Doutora em Educação na FEUSP, pós-doutorado em Psicologia Clínica no IP-USP, e também é integrante da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. A dinâmica do nosso encontro de hoje vai ser a seguinte: Paulo vai iniciar com uma fala de 30 minutos, depois Ilana faz uma fala de 30 minutos, e aí a gente abre para o debate. Então a ideia é que a gente tenha bastante tempo para conversar, para perguntas, para trocar a partir desse tema. Muito obrigado por estarem aqui essa noite, a coragem de vir discutir um tema tão importante numa quarta noite, no meio da semana, depois da jornada de trabalho, mas algo que para nós é muito bacana. Está rolando uma microfonia aí, André? Não sei. Acho que é isso. Muito obrigado também ao André, que está operando o nosso som aqui. E é isso aí, pessoal. Passo a palavra agora para os nossos convidados. Muito obrigado. Agradeço ao Oswald pelo convite, na pessoa do Fernando. Também um grande prazer poder dividir a mesa hoje com a querida colega Ilana Katz. E é uma grande satisfação poder retornar a esse espaço que eu atuei logo após que eu me formei na condição de acompanhante terapêutico, para falar sobre um tema tão presente, sobre um tema tão quente, que é a temática de gênero na infância e na adolescência também. Porque, apesar do nome ser infância e gênero, acho que a gente sempre acaba extravasando em alguma medida, não tem jeito. A gente sempre chega na adolescência. Não à toa estamos aqui na unidade dos adolescentes. Eu quero iniciar falando sobre essa ideia de novas masculinidades, de como nos noticiários, na TV, na internet, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, muito se fala nesse debate sobre novas masculinidades. Eu inicio falando sobre as novas masculinidades para perguntar: trata-se efetivamente de novas masculinidades ou, finalmente, estamos podendo falar de uma maneira mais aberta sobre masculinidades que sempre existiram e que, historicamente, foram sufocadas, violentadas e invisibilizadas? Quando eu faço esse tipo de pergunta, de questão, imediatamente a gente pensa nas masculinidades homoafetivas, nas transmasculinidades, que visivelmente são masculinidades que foram sufocadas, e são sufocadas até os dias de hoje, mas eu também incluo toda a gama de masculinidades que fogem aquilo que nós conhecemos como a imagem de uma masculinidade viril. E até que ponto a gente também não pode se questionar se, além dessas masculinidades sufocadas e violentadas, há também um outro conjunto de masculinidades que sequer puderam ser sonhadas. Masculinidades que sequer puderam ser sonhadas durante a formação, durante a constituição
de muitos meninos e homens. Então, masculinidades que fogem, então, a essa imagem da virilidade, masculinidade que não prioriza aquilo que é posto como as grandes insígnias da masculinidade hegemônica, masculinidade viril, como insígnias de poder, insígnias de prestígio, que comumente são colocadas como os grandes alvos a serem alcançados. Qual é o lugar dessa masculinidade, dessas masculinidades que não ostentam o ideal de virilidade que é construído cotidianamente, que é vendido e transmitido cotidianamente para as nossas crianças, adolescentes, também homens. Com isso, eu já estou dando duas indicações. A primeira é de tomar a virilidade como um ideal. Então, a virilidade, ela não é entendida como uma substância ou como um atributo, seja ele natural ou imprecisamente histórico. É pensar a virilidade como um ideal construído, evidentemente historicamente construído, mas justamente por ser um ideal, ele é um ideal que muda a depender da época, a depender do contexto. E um outro ponto se trata-se de um ideal, como esse ideal se instala no processo de constituição subjetiva e de construção de identidades desses garotos. O ideal, na realidade, ele atravessa a todos e a todas nós, todos nós, e isso desde muito cedo. Antes de nós nascermos, os ideais eles já estão postos de alguma maneira. Antes da gente chegar ao mundo como pequenos humanos, já tem um conjunto de expectativas de pai, mãe, tio, tia, de um conjunto de pessoas que espera a nossa chegada. Então, basta que uma criança seja gerada e tenha o anúncio da gestação dessa criança para que se deposite sobre essa pessoa que está gestando, sobre essas duas pessoas que estão à espera dessa criança que virá, muitas expectativas de como será esse bebê, de o que ele será futuramente, quais características ele vai puxar do pai e da mãe. E nesse conjunto de expectativas sobre o bebê, há fortes expectativas relacionadas a gênero, seja expectativas do gênero feminino e expectativas do gênero masculino. E acho isso um cuidado bem interessante para a gente tomar quando a gente tem esse movimento político de poder pluralizar aquilo que não aceitamos que se imponha como um hegemônico, e esse um hegemônico seria a masculinidade, e a pluralização ele já é um gesto político de avanço, mas a gente não pode esquecer que essa pluralização não deve apagar o fato de que há toda uma história sobre cada um dos sujeitos, sobre cada uma das pessoas, sobre cada um dos meninos, e qual é a masculinidade que está na base dessas expectativas conscientes e inconscientes que precedem a chegada dessa criança. Porque quando a gente fala em expectativa consciente e inconsciente, a gente não está falando simplesmente de um desejo vazio que não terá implicações sobre a vida do bebê que chega.
Essa expectativa é a expectativa que vai, por exemplo, preparar o quarto em que chegará esse bebê, né? A primeira casa desse bebê, o primeiro espaço de acolhimento desse bebê, as primeiras roupas, o primeiro enxoval desse bebê, os primeiros brinquedos que ele vai ganhar, a primeira roupa de time que ele terá. Todos esses elementos, eles deixam marcas. A gente está falando sobre expectativas que não são expectativas apenas no campo dos gestos e das roupas, mas também das palavras. As palavras que são dirigidas àquela barriga, as palavras que são dirigidas a esse bebê pela primeira vez que ele é pego no colo. A gente está falando sobre a ausência de palavras que podem não ser diretamente faladas para esse bebê, mas que podem atuar como não ditos na vida desse bebê. Esse bebê que finalmente era para ser uma menina, no interior de uma família que só tem meninos, chega um menino. É um problema. E qual o problema? A chegada disso que estamos chamando de menino? Não, o problema não é a chegada, mas como cada um dos adultos conseguem elaborar o fato de que o filho nascido não é o filho esperado. E essa é uma particularidade que tem a ver simplesmente com todos os bebês que chegam. Porque o ponto não é que deixemos de esperar, deixemos de criar expectativas. A gente vai continuar criando expectativas e é até saudável que a gente continue criando essas expectativas. Mas como a gente lida com a distância que se abre entre o bebê que se apresenta ao mundo, a nós, e aquilo que nós esperávamos. Esse é um ponto. E tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que as nossas expectativas, via de regra no que tange a masculinidade, são expectativas ligadas ao ideal viril. E esse sim é um problema bastante significativo. Que a virilidade, ela se inscreve antes mesmo do nascimento do bebê. A virilidade enquanto um ideal, a virilidade enquanto um desejo parental dessas crianças que chegarão. Então, esse é um ponto que diz diretamente respeito ao tema que nós vamos tratar hoje, né, que é a questão da infância, porque isso tudo a gente leva para as nossas filhas, para os nossos filhos, desde muito cedo. É engraçado, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo que eu não lembrava há muitos anos, na realidade, mas que eu quero tentar ampliar um pouco essa ideia da questão familiar, né? Pai, mãe e tudo mais. Mas foi quando eu tinha 5 anos de idade e eu mudei para o bairro que eu cresci. E eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, 3 meninos, e todos com uma idade muito próxima. Então, se eu tinha 5, meu irmão do meio tinha 6, o mais velho tinha 7. A gente se muda para um bairro e logo nos primeiros dias de bairro eu arrumei uma briga, ou na realidade um menino arrumou uma briga comigo, lembro do nome dele até hoje, o Tiago. E essa briga foi assim, uma devastação, parecia o Popó contra o Bambam. Infelizmente, eu era o Bambam. E de fato, o menino me derrubava no chão, eu levantava, ele me derrubava, eu levantava. E foi formando uma roda em torno de nós, que eu falei, caramba, quanta gente tem nessa rua, eu nem sabia que dava para ter tanta gente numa rua residencial. Todos os meninos, né, do bairro, e todo mundo chegando, e olhando, virou realmente acho que se eu pudesse monetizar naquela época, eu teria ganhado tanto que o Bambam ganhou para apanhar. Porém,
em um determinado momento, os meus irmãos falavam, não, bate assim, bate assado, né? E em um determinado momento eu falei o que era para ele, o que eles falaram para eu fazer, ao invés de ficar nisso, de tentar derrubar um menino que era mais forte do que eu fechei a mão e dei um soco nele, ele se machucou, saiu chorando e tudo mais, né? E isso ficou com uma marca para mim, na realidade, muito positiva, porque depois todo mundo ficou, eu estava com a camiseta do Corinthians, todo mundo ficou falando, o corintiano bateu, etc, etc. Eu saí, obviamente, muito orgulhoso com isso, né? Mas o que pega nesse ponto como naquele momento, de alguma maneira, estavam me transmitindo o que era ser homem, de acordo com as regras do ideal viril, e já todo um pacote, né? Inclusive o lance da questão do time de futebol, que também é um fator bastante importante quando a gente pensa em masculinidade ideal viril. Para indicar que essa questão ela não se atém ao núcleo familiar. Ela fala sobre a família nuclear, fala sobre a família ampliada, ela fala sobre a vizinhança, ela fala sobre todo um contexto que vai transmitindo para nós de uma maneira inequívoca que no jogo de masculinidade, qual o lugar que vale a pena você ocupar. Isso é uma coisa terrível, porque esse é o único lugar possível que é transmitido a nós como um lugar de dignidade. Bom, um lugar de disputa, um lugar bélico, um lugar de subjugação do outro, em que outros homens ou outros meninos têm um significado muito definido, que é aquele diante do qual você precisa se sobressair pela violência física, se sobressair pela questão financeira, se sobressair pela quantidade de conquistas. E a mulher, ela ocupa um outro lugar, que não é um lugar de disputa, mas é um lugar de posse. Então, quando a gente vê movimentos atuais, que são movimentos que precisamos estar realmente preocupadas, como esses movimentos masculinistas na internet, é um ponto que acho que nós, enquanto adultos, educadores e educadoras, precisamos debater imediatamente. Imediatamente todos os caminhos que nós tivermos ao nosso alcance para poder tentar se antecipar a esses discursos que chegarão aos nossos filhos e também chegarão às nossas filhas. Esses discursos que são absolutamente misóginos, mas que, no fundo, falam de algo muito antigo que é o que está na base do ideal da virilidade. E o que está na base do ideal da virilidade é o mito da virilidade. De que em algum momento, efetivamente existiu esse pai da Ordem da Primeva, esse super-homem, esse homem de absoluta virilidade, o imbrochável, e que é possível conseguir recuperar essa virilidade perdida, essa virilidade mítica, essa virilidade toda, essa virilidade sem falhas. Então, esses movimentos de radicalização, eles são justamente uma resposta àquilo que os debates progressistas estão em alguma medida, fazendo avançar, que é a ideia de que não cabe mais no nosso mundo a contínua sustentação desse ideal. Quer dizer, a gente precisa pensar numa queda desse ideal, sem dúvida. Uma queda desse ideal implica a desvalorização.
e uma pluralização de outras possibilidades reais de valorização de masculinidades, por exemplo, a masculinidade cuidadora. Porque é muito engraçado, né? Quando eu fui pai, eu escutei de muitos homens da geração do meu pai que vários não pegavam as crianças no colo, ou começaram a pegar as crianças no colo com 3, 4, 5, ouvi relatos de pegar o filho no colo pela primeira vez com 8 meses de idade. Isso não se trata de um caso individual, de alguém que por melindre ou por uma autodesresponsabilização decidiu não ficar com o filho no colo. Passa por isso também, mas fala de todo um contexto social que enxergaria este como menos homem, menos viril, a depender de como era a dedicação dele enquanto pai, a forma dele de manifestação da sua paternidade. Bom, não estou desprezando aí que existe uma interseccionalidade, né, de raça, uma interseccionalidade de classe. Mas só para um pontapé inicial aqui na nossa conversa, né, eu estou trazendo a coisa de uma forma um pouco mais generalizada. Então, essa queda do ideal viril, ela é fundamental, mas uma outra questão que nós devemos fazer é, para além da queda do ideal viril, talvez a gente precisa pensar num esforço para uma queda do que sustenta os ideais de um modo geral, que é essa nossa crença em uma unidade. Uma crença em uma unidade de identidade. O homem de palavra, né? O homem de palavra é aquele que supõe que quem deu a palavra será idêntico àquele que fará cumprir essa palavra. E estou trazendo essa imagem, né? Porque, bom, é como se quase colassem, né? Como se fosse o homem aquele que tem uma palavra que realmente seja uma palavra confiável. Mas, cada vez mais, como a gente poder pensar de formas mais fluidas, existências mais fluidas. Não no sentido de um abandono da palavra, né? Mas o abandono do ideal de identidade. Bom, foram alguns pontos que eu trouxe para a gente poder iniciar, e aí a gente dá um prosseguimento no debate. Obrigado. Bem, gente, boa noite. Primeiro, queria agradecer a você, Fernando, a Ana, a toda a escola, pela oportunidade de estar aqui de novo esse ano. Estou tipo figurinha repetida, mas estou muito contente de ser convidada para falar desse assunto e mais contente ainda por falar desse assunto do lado do Paulo. Então, foi super instigante para mim pensar sobre isso e queria dividir com vocês alguns das reflexões que eu fui fazendo a partir da conversa que a gente veio tendo com a escola para entender o contexto desse encontro aqui, né? Bem, primeiro vou me apresentar, vou me audiodescrever. Eu sou Ilana, sou uma mulher branca, meus olhos e meus cabelos são castanhos, eu uso cabelo curto, óculos de aro fino preto e estou vestindo uma roupa preta também. E quando eu escrevi aqui audiodescrição, eu fiquei pensando, né, fui me dando conta do quanto que quando eu me descrevo, eu estou também dando pistas do lugar a partir do qual eu falo e eu falho, né? E na minha audiodescrição, quando eu vou falar das minhas características físicas, por exemplo, não aparece que eu sou judia, não aparece que eu sou psicanalista, e esses traços também compõem
a fala que eu vou fazer aqui para vocês hoje. E, obviamente, eu não estou falando isso para ficar discutindo os meus traços de pertencimento, porque eu estou ciente que não é sobre mim o encontro, né? Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que a audiodescrição, ela vai fazendo ficar acessível um tanto de informações que as pessoas que enxergam têm acesso sem ela e que, se a gente não faz, as pessoas cegas não têm. E isso tem tudo a ver com o que eu queria pensar aqui com os meus ilustríssimos companheiros dessa construção, né? E com vocês que vieram escutar a gente, para a gente já abrir a conversa. Acho que eu vou falar a partir da fala do Paulo, né? Assim, contando com a fala dele na minha fala, né? E a partir da fala dele, eu queria pensar com vocês 2 pontos, que além deles estarem articulados entre eles, os pontos, no meu modo de entender, tem a ver com a fala que o Paulo fez. Então, eu vou fazer mais um preâmbulo, porque vocês notem que o quanto tem sido comum, antes da gente falar o que a gente vai dizer, a gente precisa fazer uma série de frases, como essas todas que eu fiz aqui agora, para divertir o interlocutor do óbvio, que não dá para falar de tudo ao mesmo tempo e também que não dá para falar de todas as coisas que a gente pensa em 30 minutos e que eu não estou negando as coisas que eu não vou falar e que eu estou apenas falando sobre uma coisa e todas as outras coisas que eu poderia dizer sobre isso para vocês. Eu acabei de fazer isso, né? Eu vou falar, mas eu quero deixar claro que eu estou considerando a fala do Paulo e eu vou dizer 2 coisas e vocês tenham paciência comigo, que enquanto eu estou falando sobre A, eu não estou ainda falando sobre B, e quando eu falar sobre B, eu já não vou estar mais falando sobre A, enfim. E é verdade que, bom, não está fácil para ninguém, mas é verdade que as dificuldades, elas não são iguais para todo mundo, né? E com mais essa, eu aqui vou seguindo nessa minha série de retratações a priori, esses tais dos disclaimers, né, que a gente usa essa palavra chique para dizer. Mas eu queria começar desse lugar mesmo, né, das dificuldades de acesso, das questões de pertencimento, das possibilidades de participação que não são iguais para todos e que nem sempre, e no mais das vezes, não são equitárias. E que a gente que está aqui, a gente todo mundo, né, que está aqui, a gente está interessado em trabalhar contra isso, né? Então, eu vou finalmente avançar em direção da discussão para a qual eu fui convidada para falar, né? E eu vou, e aqui, tomando a conversa do Paulo, eu queria sublinhar que na nossa organização, queria sublinhar de novo, óbvio, gente, a nossa organização social é patriarcal e é machista e isso se assenta na estrutura do capitalismo e na medida que isso não deixa ninguém de fora, isso não deixa ninguém de fora, não deixa nada e não deixa nenhuma pessoa, e essa conta aqui inclui as crianças, essas pessoas que habitam o mesmo mundo que os adultos e que, portanto, estão submetidas à mesma estrutura discursiva que modaliza as nossas relações, as nossas formas de laço, a mesma estrutura que sustenta as inclusões e as exclusões, que decide o que é normal, o que é patológico, e que vai traçando essa linha, né, para compor isso que o Paulo referiu como o discurso hegemônico, né, e as dinâmicas de dominação, os jogos de poder que estão dentro deles. Eu, obviamente, não estou falando nenhuma grande novidade. Essa é uma compreensão bastante elementar do nosso funcionamento social. Dito isso, eu queria lembrar, a partir do lugar que eu ocupo nessa mesa, que o machismo não é equivalente a coisa feita por meninos.
o machismo não é transmitido pelo cromossomo Y, acho que o Paulo falou bastante sobre isso, né? Não é uma questão anatômica exclusivamente, ele é uma transmissão cultural, social, habita a nossa estrutura social e todos nós estamos sujeitos a ele, como quem sofre os efeitos e como quem produz os efeitos, né? E todos nós precisamos cuidar de não reproduzir isso, né? E quando eu digo isso, eu estou dizendo isso pela simples razão de que o machismo é uma forma de opressão. Então, acho que aproveitando que a gente está numa escola, né, para ilustrar isso que eu estou dizendo, nunca é demais lembrar que essa opressão ela é enfrentada pela luta feminista e principalmente pela luta feminista que se articula com outras lutas, a luta antirracista e a luta anticapacitista e a luta contra o antissemitismo e contra a islamofobia. Porque, como eu sempre digo, né, eu gosto muito dessa síntese assim, que eu construí com uma amiga, que é uma luta é todas as lutas e é assim que a gente enfrenta a segregação. É por isso, né, para que a gente possa se organizar em relação aos enfrentamentos que vão se fazendo necessários, vou achando importante que a gente possa lembrar que enfrentar o machismo não é a mesma coisa que enfrentar os meninos ou os homens, né? Enfrentar o machismo é enfrentar a estrutura. Uma coisa que me ajuda muito a pensar isso é que as escolas de criança, elas são um campo muito feminizado, né? Isso tem mudado, mas ainda a gente está num campo essencialmente ocupado pela presença de mulheres, porque afinal de contas, naquela conversa anterior, são as mulheres que na estrutura social que a gente está discutindo aqui estão responsabilizadas pelo cuidado com as crianças, né? O Paulo falou bastante sobre essa ideia da gente poder pensar uma masculinidade cuidadora. O que eu estou querendo dizer com isso é que ainda que as escolas sejam ambientes feminizados, oi de novo para o patriarcado, né? Porque quem majoritariamente trabalha aqui são as mulheres, isso não impede a reprodução do machismo em todos os níveis de um ambiente escolar. Por isso que eu digo que não se trata de enfrentar os meninos, né? Mas a gente pensar as estruturas. E então, a gente vai precisar pensar como que cuida disso dentro de uma escola. No caso, nessa escola aqui que está interessada em pensar isso, e é por isso que a gente está aqui, né? Então, é desse jeito que eu vou chegar finalmente no B, que eu disse que eu não estava falando enquanto eu estava falando do A, né? Que é a gente pensar um pouco na infância como o tempo e o lugar de um certo vem chegando. Eu tenho usado essa expressão, que é um jeito que eu me aproximei do pensamento de um filósofo que se chama George Agamben, e ele fala da aproximação, num livro super bonito dele que chama Infância e História, se alguém quiser ler, ele fala da aproximação do lugar da relação entre infância e história, acho que eu vou falar assim. Eu costumo falar dizer, né, usar essa expressão, vem chegando na linguagem, pensando a linguagem como uma referência a isso que é a nossa experiência discursiva, que não é só relativa à fala, né? Embora inclua fala. Então, é um vem chegando na linguagem, na cultura, nas nossas formas e nos nossos sistemas de organização. A infância como tempo e lugar para isso tudo acontecer, para ir chegando, né? E a gente precisa entender que esse vem chegando, ele quer dizer, acho que é assim, a gente precisa entender o que isso quer dizer para a gente poder pensar como lidar com isso, né? Eu vou falar um minutinho sobre isso, outro disclaimer, é só um minutinho, não vai ficar chato, prometo, eu vou falar direitinho já. Eu não posso dizer do que eu estou falando sem dizer com quem eu aprendi, então, gente, é muita culpa a pessoa falando, eu acho que eu já pedi 800 desculpas, eu vou citar o Lacan. Era tudo isso só para dizer isso. Se eu não tivesse falado tanto, vocês não iam ter reparado, né?
Ai, eu encontrei aqui, vou ter que fazer esse parênteses, eu encontrei na chegada professoras que foram professoras dos meus filhos, que hoje são adultos, e eu falei para elas, gente, eu preciso dizer para vocês que eu melhorei muito, mas elas acabaram de descobrir que não melhorei tanto assim. Mas enfim, eu continuo, desse eu não escapei. Enfim, o que eu queria comentar, depois de toda essa graça, né, enfim, é que o Lacan ensinou para a gente, né, que a criança é um ser muito mal adaptado ao mundo do símbolo, né, no sentido que a criança ela é menos arada, ele usa essa expressão, menos arada pelo simbólico, né. A cultura, os códigos da cultura, a oferta de recursos simbólicos, nada disso chega num golpe só, no tempo da infância, né? Isso quer dizer que a experiência da criança, eu vou repetir uma expressão que é do Lacan e que eu acho muito bonita, que é a experiência da criança ser arada pelo simbólico, ela se desdobra no tempo. A infância, então, né, desse jeito que a gente vai pensando ela, nessa perspectiva do tempo do vem chegando, da articulação que vai sendo bastante processual, né, entre a língua e o discurso na linguagem, desse que vai sendo condicionada por essa apropriação, no sentido mesmo da gente tornar próprio os termos da cultura, vão se registrando como uma trama, né, entre os registros da experiência e aquilo que a gente já vai vivendo, o que a gente espera viver e o que esperam da gente, enfim, isso tudo o Paulo falou bastante já também. Então essa expressão vem chegando, acaba servindo porque ela deixa a gente perceber esse caráter processual e que tem características que são, ela fala bastante é um caráter processual que coloca no jogo a contingência da vida, né? O modo que isso pode acontecer, o entorno que dá conta disso, né? E isso vai trazendo condições diferentes para uma vida que já chegou faz tempo. Estou querendo dizer da vida dos adultos, né? Isso é muito diferente de dizer que as crianças não sabem e não conhecem nada da vida. E também é bastante diferente de tomar as crianças como ingênuas. Não é disso que eu estou falando, não estou fazendo essa associação, já que eu já estou sendo eu mesma, né? Não estou fazendo essa associação ridícula entre a criança e o primitivo, a criança e o naif. Eu estou falando de um outro estatuto, uma outra relação com o saber. As crianças não são essa ingenuidade no sentido de não saber nada, né? Eu gosto dessa conversa, eu gosto de falar sobre o estatuto do saber e do conhecimento para as crianças, mas a gente não vai fazer ela agora, a gente pode fazer ela em um outro momento, né? Agora, por uma questão de tempo, eu acho importante a gente se concentrar no fato de que as pessoas, nesse tempo da vida, que a gente vai chamar de infância, elas estão, assim como toda pessoa humana, submetidas à estrutura do discurso que as recebe. O Paulo falou disso, a gente chega num lugar e a gente chega submetido a esse lugar, né? Mas que elas têm recursos diferentes dos adultos que já estão aqui faz tempo para lidar com esse lugar. Diferente não é maior nem menor, não é melhor nem pior, diferente olha que incrível, diferente é só outro, né? Então, nesse ponto da nossa conversa, eu queria sublinhar que esse vem chegando, que eu estou aqui pensando, é o vem chegando no universo simbólico compartilhado, na cultura, nos seus códigos, no seu modo de funcionar. Bom, a existência de uma escola, em alguma medida, já é uma resposta para isso, para esse vem chegando, porque a escola ela é efetivamente um lugar em que a gente pretende organizar e transmitir o conhecimento acumulado pela humanidade para esses que estão chegando na cultura, essa cultura que a gente quer partilhar com eles, né? Mas também uma escola é bem mais do que isso. A escola, ela é também na nossa estrutura social
o primeiro lugar outro que as crianças frequentam, o primeiro não família, ou infamiliar, eu nunca sei muito bem que palavra é a certa para usar aqui, né? A escola, ela é uma experiência de alteridade, um lugar de convívio. E ela sendo, né, via de regra, esse primeiro para fora da casa, esse primeiro inaugural, ela é também o lugar do vem chegando, desse encontro com o outro, com os outros, né? Que eu gosto de usar essa ideia dos outros, porque não são os outros que a gente calculou que a gente ia ter perto, são aqueles que acontecem, a nossa revelia perto da gente, né? Então, tem uma psicanalista francesa, que chama Colette Soler, que ela fala da infância como o tempo das primeiras vezes. Eu gosto muito dessa ideia. E eu lembrei disso agora porque, em alguma medida, numa analogia assim meio rapidinha, acho que a gente pode usufruir nesse encontro da gente aqui de pensar a escola como um lugar de primeiras vezes, né? E não é o único, mas eu acho que não é exagero a gente pensar a escola do ponto de vista da criança, né, como o lugar das primeiras vezes para muita coisa, e principalmente para aquelas coisas que não são as coisas e que a gente costuma chamar de relação com as múltiplas facetas e versões de outro. Então, vou fazer uma soma aqui dos elementos que eu estou trazendo para o jogo, né? O primeiro foi o que eu falei, né? Quando eu estava falando né? O machismo, ele está na estrutura da sociedade que a gente vive e ele modula as nossas formas de laço. Se a gente quer realmente enfrentar o machismo, a gente não pode entender o machismo como exclusivamente promovido e reproduzido por humanos que são homens. Qualquer dúvida sobre isso, até anotei aqui para eu não esquecer de falar. Tem uma matéria que saiu no domingo do Dia das Mães, da Adriana Pinho, acho que é na Folha, saiu na Folha, que chama Deputadas Mães Ganham Visibilidade e a Direita Mobiliza Maternidade para a Pauta Conservadora. Recomendo muito para quem tiver alguma dúvida que machismo não é só questão de homens, né? Ou reproduzido por homens. O segundo ponto as crianças habitam a estrutura social da cultura da qual elas pertencem e portanto, elas estão sujeitas a reproduzir essa e outras formas de opressão nas dinâmicas dos laços que elas constroem. A escola, desde o lugar que ela ocupa na nossa estrutura social, promove o convívio entre pessoas diferentes. É isso que a gente espera, né? A gente espera que as escolas que realmente pretendam ser escola, né? A gente entende que elas precisam ser cada vez mais diversas, uma diversidade entendida na perspectiva da geopolítica, mas enfim, essa também é outra conversa. Retomando aqui o fio, a escola não está fora da estrutura social, não tem como blindar a escola da dinâmica social e, portanto, tudo isso que a gente falou aqui sobre o machismo não vai parar no portão, não vai tocar a campainha, vai entrar sem pedir licença. Assim, eu vou achando que eu vou chegando na última parte do que eu quero poder falar para a gente abrir a conversa, porque a gente quer mesmo abrir essa conversa, né? Eu vou tentar ser bastante objetiva. Eu até escrevo assim os pontos que eu tenho que falar, porque eu sou bem enrolada e assim eu fico um pouco organizada, mas vou tentar seguir aqui direitinho, né? Eu fiquei pensando aqui como é que eu ia poder enunciar para vocês a pergunta que eu me fiz quando o Fernando apresentou para a gente a situação que gerou esse debate aqui, que essa conversa faz parte. E essa pergunta ficou assim para mim, né? Considerando o entendimento da infância como o lugar do vem chegando da cultura e o tempo das primeiras vezes, entendendo o machismo como elemento da nossa estrutura social, nesse modo que a gente está partilhando aqui, como é que a gente vai entender esses processos dentro de uma escola? A minha questão central é como é que a gente lida com eles para não cristalizar as posições e conseguir avançar na direção das transformações sociais que a gente entende que são necessárias. Como é que a gente faz isso? Quando eu falo, né, há pouco sobre o tempo da infância, eu não tenho nenhuma intenção de dizer para vocês que as crianças não serão, por definição, racistas, machistas, capacitistas. Eu não estou falando isso.
Quando eu digo da estrutura social que a gente está todo mundo submetido, é exatamente para dizer que as crianças não estão fora dela e que, portanto, elas fazem parte do jogo e elas podem estar em qualquer uma dessas posições que eu acabei de dizer. Eu podia dizer, né, num jogo de palavras, eu acho que muitas vezes a gente faz isso, que as crianças reproduzem o que elas veem no mundo adulto. Então, elas reproduzem o racismo, elas reproduzem o machismo, por exemplo, né? Mas a gente vai precisar ser honesto aqui, né? Quem reproduz faz o quê? Então, sim, as crianças podem ser racistas, machistas, capacitistas, né? E acho que quando a gente diz reproduzem, o que a gente está querendo flexibilizar é algo na ordem da responsabilidade. E esse é o cuidado que é importante, né? Porque o sujeito, ele precisa mesmo lidar com as suas responsabilidades. E em muitos casos, isso significa, primeiro, compreender o que ele está produzindo. Nesse caminho, a gente chega mais perto da ideia, quando eu tento articular isso, vem chegando na linguagem, na cultura e a função da escola. Eu estou tentando articular aqui uma coisa que eu vou chamar de tempo da educação. Essa frase, tempo da educação, tem sido muito preciosa para mim, assim, para mim. Várias vezes, quando eu vou abrindo o jornal, assim, em conversas íntimas com alguns colegas, eu falo, nossa, não dá mais tempo de fazer o que eu sei fazer. Assim, não está dando mais tempo, porque as coisas vão se precipitando numa avalanche. Onde está o tempo da educação, né? E quando eu falo do tempo da educação, eu estou falando desse tempo de fazer a aragem, de trazer os termos da cultura para serem conhecidos, pensados e principalmente transformados, né? Transformar os nossos modos de laços, agir sobre as dinâmicas de poder, isso leva tempo, isso usa tempo. Não é gasta tempo, isso usa tempo, né? E aí, nesse sentido, é muito importante que as crianças não fiquem sem saída diante das posições que elas assumem, né? É muito importante, acho que a gente precisa cuidar para não cristalizar e nessa cristalização, né, a gente cuidar para não condenar o sujeito numa posição fixa diante do outro. O Paulo falou bastante disso quando ele falou, essa criança já é esperada, por exemplo, no ideal viril. Aí a gente fica esperando ele lá, e aí ele dá um soco na cara, e aí pronto, ele virou o machinho da rua. E aí, se ele não for esperto e não trabalhar bastante, ele fica nesse lugar, porque ele serve, ele faz posição, né? Então, dentro de uma escola, as pessoas precisam... Dentro de uma escola, eu vou dizer dentro da vida, mas sem discussão nenhuma, dentro de uma escola, as pessoas precisam poder mudar, ser outra coisa, reconsiderar, aprender. Para fazer isso, a gente já sabe de algumas coisas, como isso acontece, né? A primeira que eu queria dizer, e que tem a ver com essa ideia de não cristalizar as posições, tem a ver também com não cristalizar as leituras pelas chaves de um discurso fechado, né? Então, no que diz respeito às experiências de opressão, e muito especialmente sobre o machismo, né, que a gente está tematizando aqui, e muito especialmente quando se trata de crianças, a gente vai precisar lembrar que os jogos de poder, eles têm lugar na infância, que eles têm a ver com as experiências da sexualidade infantil, mas que nem todos eles são o exercício do machismo. Em princípio, a forma como a gente lida com esses jogos de poder que tem lugar na infância, né, na fricção entre os mundos do adulto e das crianças, é que vai decidindo se isso vai assumir o caráter do machismo, do sexismo, do etarismo, do racismo, enfim. O outro ponto é que a gente sabe que não dá para falar... a gente sabe que não falar sobre as coisas que acontecem reforça o acontecimento, cria condições para a reprodução
do acontecimento, né? E a gente também sabe que as respostas punitivistas no ambiente escolar, elas produzem despertencimento. É isso que informa para a gente as pesquisas do GPEM, que tem trabalhado bastante sobre esses discursos de ódio, os efeitos disso, né? Estou fazendo uma referência aqui ao trabalho da Thelma Vinha, lá do GPEM da Unicamp, né? E outras entidades falam isso também. E aí a gente sabe o quê? Que o despertencimento, além dele ser uma causa principal de adoecimento, ele é também o que está na base de todos os discursos de ódio, como são o machismo, o racismo, o capacitismo, o antissemitismo, a islamofobia e todos os preconceitos religiosos e tantas outras formas de opressão. Tem o despertencimento na sua base. Então, nesse sentido, atentos a isso, no interior de uma escola, o convite é para que a gente possa pensar o tratamento dessas experiências numa lógica diferente da discussão sobre o machismo, ou sobre o racismo, ou sobre o etarismo na sociedade, entre adultos, exatamente porque a gente não pode perder aqui a chance de transformar isso. A minha aposta radical, né, eu estou ficando já repetitiva, porque eu tenho repetido isso bastante, a minha aposta radical é no convívio, nas mediações que sustentem a reflexão, que promovam mudança de posição. E eu acho que é importante dizer também que a via moralizante, né, nesse sentido exclusivo dos discursos edificantes, assim, eu acho que isso é muito pouco transformador. A aderência é muito rápida, todo mundo fica falando bonito, mas quando a gente vai ver, assim, na micropolítica das relações, a coisa continua se reproduzindo, mas aí tem mais um agravante, né? Porque a gente fica mais perdido, porque isso vai tendo uma outra roupagem, vai estando vestido de outra coisa, mas a coisa vai se reproduzindo ali no nível das relações. É um pouco essa coisa que a gente fala bastante, né, sobre a diferença entre você dizer para o seu filho é necessário respeitar o próximo, dê atenção, e você leva uma fechada no carro e sai xingando o outro até a 5ª geração. Você acha que ele vai aprender o quê? Que é bonito respeitar ou que é legal xingar quando a gente está nervoso, né? Enfim, no lugar desses discursos edificantes, né, que eles podem ser mais ou menos corretos, né, eu aposto muito nisso, né, que é fazer do convívio currículo, investir tempo, inventar intervenções que sejam propiciadoras das boas conversas e das experiências transformadoras. Eu acho bem importante considerar que mesmo que a gente possa reconhecer machismo, racismo, capacitismo nas crianças, a gente precisa procurar ações que considerem a capacidade de transformação dessas crianças. E essas ações, numa escola, elas vão passar necessariamente por 2 caminhos, pelo menos, né? Um é o acesso a um currículo que paute esse debate no curso da História da Humanidade, nos fatos, nas tensões, nos acontecimentos e principalmente um currículo que vá promover o pensamento crítico pela via do conhecimento, convidando as crianças de todas as faixas etárias para uma reflexão responsável por isso que faz parte da história, da nossa cultura, do que já foi feito, do que a gente já perdeu para os discursos de opressão, para as opressões e para os discursos de ódio, enfim. E tem também uma outra coisa, que é que esse currículo, ele tenha como base o convívio. Que a escola esteja atenta a esse nível da micropolítica das relações entre os estudantes, desses estudantes com os adultos, né, os professores e os funcionários, desses todos com a instituição e da instituição com cada um desses, né? Que isso tenha lugar, que os limites sejam traçados e que seja construído recurso para lidar no tempo da educação com eles. Eu queria dizer isso muito claramente de novo, né? Para que a gente possa lidar com isso, os limites, né, assim, falando de um jeito
limites no sentido da demarcação de um campo, né? Não do limite instrutivo. Ele precisa estar claro para todo mundo que está jogando o que é bola fora, o que é pênalti, o que é expulsão, o que é cartão amarelo. Tudo isso tem que estar claro. É claro que tudo isso pode ser transformado, né? Mas isso tem que ser sabido por todo mundo que compõe esse campo, que vai jogar aqui nessas linhas, né? E a gente vai precisar estar disposto a inventar modos de lidar com esses limites traçados, com a delimitação desse campo, né? Só que aí a gente vai ter que coletivamente poder pactuar que nós vamos pensar o como lidar dentro desse limite, nunca estourando ele, a cada vez uma intervenção diferente, um jeito de construir possível que a gente possa ir acumulando como saber, mas nós estamos precisando inventar isso, né? Estou precisando fazer isso acontecer. Eu não quero terminar essa fala sem dizer para vocês que eu acho sim que a escola pode muito e é por isso que eu estou nessa há mais de 30 anos, né? Mas eu também tenho a convicção, com provas, que a escola não pode sozinha. E nesse sentido, nós todos, né, como família, a gente também vai precisar se engajar nesse enfrentamento. E para isso não vai ter muito jeito, a gente vai ter que mexer no nosso jeito de funcionar. A gente vai ter que pensar as relações intrafamiliares. A gente vai precisar pensar, por exemplo, o machismo que nos organiza como cuidadores, né? A gente vai precisar pensar nas mulheres com as quais a gente deixa os nossos filhos, eu estou falando das babás, e como a gente se relaciona, nós todos os cuidadores, homens e mulheres, com elas, que lugar a gente dá para elas, como a gente fala com elas, como a gente se refere a elas diante dos nossos filhos e filhas. A gente vai precisar pensar também, porque uma luta é todas as lutas, né? Se a vida que a gente leva com os nossos filhos, ela permite o convívio interracial e entre diferentes classes sociais, se as famílias promovem encontro, festinha, que favoreçam a presença das crianças com deficiência, por exemplo, se os horários dos encontros e as dinâmicas de convívio são possíveis para quem mora em regiões mais distantes ou que usa transporte público. Acho que o que eu queria dizer é que tem trabalho para todo mundo e é por isso que a gente está aqui. Obrigada.